Bora lá, gente, resolver algumas questões aqui da lista. As principais aí, dentre aquelas que eu não resolvi ainda em sala de aula. Essas duas aqui, questão 10 e 11, eu lembro que eu fiz em sala de aula, mas eu vou repetir a resolução delas rapidinho porque elas são importantes. Então, vamos começar com a questão 10 aqui embaixo. A questão 10 diz assim: uma carga elétrica pontiforme produz um campo elétrico de módulo E. Então eu tenho uma carga pontiforme aqui. Não me falaram o valor da carga, mas eu só vou colocar a letra Q. Deixa eu aumentar. Produz um campo elétrico de módulo E em um ponto do espaço que se encontra a uma distância D em relação à carga. Ao dobrarmos a distância entre a carga e o ponto onde medimos o campo elétrico, qual será o campo elétrico medido neste ponto? Ou seja, eu tenho essa carga elétrica aqui, num ponto qualquer do espaço, e se eu medir o campo elétrico nesse ponto P do espaço, não tem carga nenhuma aqui não, é só um ponto. Neste ponto, a uma distância D, ele está me dizendo que a intensidade do campo elétrico nesse ponto vai ser igual a E. Ou seja, ele está chamando de E. Não me falou o número, mas está falando que o nome dele é E. Beleza? Lembrando da fórmula aqui, vai ser K vezes a carga que gera o campo elétrico dividido pelo quadrado da distância. Então, esse aqui é a intensidade do campo. Se a carga for positiva, né, o campo elétrico ele aponta para fora, se for negativo é para dentro. Mas isso para esse problema é irrelevante. Ele quer saber o seguinte: e se eu duplicar a distância? Ou seja, em vez de medir o campo elétrico nesse ponto, eu medi o campo elétrico nesse outro ponto P', cuja distância é o dobro. Ou seja, ao medir o campo elétrico aqui no ponto P', que é o dobro, eu teria um novo campo elétrico, certo? Vou chamar de E'. Aí ele quer saber quem é esse tal de E' aqui, quem é esse cara. Vamos fazer a conta seguindo a fórmula, né? Isso aqui também vai ser igual a K, que é a constante eletrostática do meio. Se for o vácuo, seria o zero, né? Mas eu não sei, não posso garantir que é o vácuo. Vezes a carga geradora do campo elétrico, que é a mesma carga aqui, dividido pela distância ao quadrado. Só que agora a distância mudou, né? Esse D' é o dobro da distância original. Então essa nova distância vai ficar assim, ó, E' igual a K vezes Q dividido por 2D ao quadrado, porque a nova distância agora é 2D. Vou elevar esses dois caras ao quadrado, vai ficar KQ dividido por 4D ao quadrado. Lembra a propriedade de potência de uma multiplicação. Eu vou elevar o 2 ao quadrado e o D ao quadrado. 2 ao quadrado deu 4, ficou isso daqui. Beleza? Então, só que olha só, isso daqui é exatamente o valor do campo elétrico E. O valor do campo elétrico antes de eu dobrar a distância, né? Então, E' vai ser igual a E dividido por 4. Ou seja, se eu dobrar a distância, se eu duplicar a distância, o novo campo elétrico nesse ponto aqui vai ser 1/4 do campo original. Então, se fosse fazer uma setinha, seria assim, bem menor, né? 1/4. Então, se eu dobrar a distância, a intensidade do campo diminui para 1/4 do valor anterior. Essa é a resposta da questão 10. Vou marcar aqui questão 10. Beleza? Questão 11 é parecida. Ela não te dá número, só te dá o valor da distância aqui e pede para você analisar aí o valor do campo elétrico. Então, questão 11. Eu tenho duas esferas metálicas contendo as cargas Q e 2Q que estão separadas por uma distância de 1 metro. Vou fazer aqui, fica embolado, mas tá bom. Tem uma carga, questão 11. Tem uma carga Q e uma carga 2Q. Nelas tem o mesmo sinal, então a força vai ser de repulsão. E eu quero calcular aqui a distância delas está falando que é 1 metro, né? Está falando que é 1 metro, então aqui é 0,5, aqui é 0,5. Estamos parados para uma distância de 1 metro. Podemos dizer que a meia distância entre as esferas, o campo elétrico, então eu vou analisar que está o campo elétrico nesse ponto médio aqui entre as duas esferas carregadas. Então vou calcular o campo elétrico
neste ponto P. Certo? O nome do ponto não interessa, né? Pode ser o ponto que você quiser. O nome que você quiser, você pode dar aqui para o ponto P. Só escolher o ponto P porque é mais comum, né? A gente vai chamar de P. Então eu quero analisar o campo elétrico neste ponto. O campo elétrico gerado por Q e o campo elétrico gerado por 2Q. Eu vou chamar aqui, ó, o campo elétrico gerado por Q, eu vou chamar de E1. Vai ser K vezes Q, que é a carga geradora. Estou calculando o campo gerado pela carga Q, dividido pela distância ao quadrado. A distância é 0,5. 0,5 ao quadrado. Ok? E agora, o campo gerado nesse ponto P por essa carga 2Q, vou chamar de E2, vai ser igual a K vezes 2Q dividido por 0,5 ao quadrado. Por que apareceu 2Q aqui? Porque o campo gerado por essa carga 2Q, ele é gerado por essa carga 2Q. Então aqui na fórmula eu tenho que colocar 2Q, que é o valor da carga. Certo? Agora vamos comparar esses dois. Vocês vão ver que não precisa nem fazer conta. Esse E2, ó, se eu jogar o 2 para frente, vai ficar 2 vezes KQ sobre 0,5 ao quadrado. Então E2 vai ser igual a 2 vezes o campo E1, né? O campo no ponto P gerado por essa primeira carga. Então um é o dobro da outra. Ou se eu passar o 2 para lá, 1 é metade da outra, né? E2 dividido por 2 é igual a E1. Então um é o dobro da outra. E, consequentemente, um é metade do outro. Aí ele diz aqui, ó, o campo elétrico gerado por ambas as esferas é igual. Falso. Os campos elétricos gerados pelas duas, nesse ponto médio aqui entre as distâncias, não é igual. Né? O campo gerado pela segunda esfera é o dobro do campo gerado pela primeira. Então é falso. Letra B. O campo elétrico gerado por uma esfera é metade do campo gerado pela outra esfera. Verdadeiro. E essa aqui é a alternativa correta. Aqui, ó, a gente chegou. Ó. O campo gerado por uma esfera. Aqui, ó, o campo gerado pela primeira esfera é metade do valor do campo elétrico gerado pela segunda. Esse aqui é o verdadeiro. Letra C é 1/3, não, falso. Letra D é 1/4, falso. E letra E, ambas as esferas, o campo gerado por ambas as esferas são iguais. É igual a zero, né? Então também é falso. Então é a letra B. Para fazer esse tipo de questão, foi só você fazer o desenho, identificar aqui a distância e jogar na fórmula. Fórmula do campo elétrico, constante eletrostática do vácuo, vezes a carga que gera o campo elétrico dividido pelo quadrado da distância. Só o que mudou entre as duas aqui é que uma carga é Q e a outra é 2Q. Aí eu comparei os dois valores. Ó. Só visualizei que esse cara aqui é o próprio E1. Tá aí, questões 10 e 11. Vamos para a próxima. O resto do cálculo de campo elétrico a gente já fez bastante no quadro. Né? O cálculo utilizando essa fórmula aqui. Ó. Cadê? Aqui. Cálculo utilizando essa fórmula. KQ sobre D ao quadrado. Fizemos vários, corrigi vários no quadro. Então não vou fazer nenhuma correção disso aqui agora não, porque você já tem no caderno. Vamos agora para o cálculo de energia potencial elétrica. Lembrando, a energia potencial elétrica ela é a energia que um objeto carregado adquire quando ele está numa região que tem campo elétrico. Por exemplo, eu tenho uma carga positiva aqui. Tem as linhas de campo, sempre para fora. Aqui ficou feio. Você tem as linhas de campo aqui. Expliquei isso aqui na sala, né? Por que um corpo adquire energia quando eu coloco ele próximo numa região que tem campo elétrico? Se eu pegar uma carguinha Qzinha aqui, uma carga teste, também positiva, né? Para eu colocar essa carga aqui, eu vou gastar energia. Porque como as duas cargas têm o mesmo sinal, sempre ela vai estar sofrendo uma força de repulsão. Então eu preciso vencer essa força para chegar a ela aqui nessa distância. Por exemplo, se eu trouxe ela lá de longe, onde a força era pequenininha, até chegar aqui onde a força é um pouco maior.
Então eu precisei gastar energia para colocar ela aqui. E ela vai ficar aqui só enquanto eu estiver segurando ela, né? Porque essa força de repulsão está agindo. Se eu estiver segurando, ela fica aqui. Se eu soltar, ela vai entrar em movimento. Então, um corpo que entra em movimento é porque ele tinha alguma forma de energia armazenada. Essa energia que ele adquire aqui, quando eu coloco ele numa região de campo elétrico, a gente chama de energia potencial elétrica. Beleza? Para calcular essa energia, temos essa fórmula. Energia potencial elétrica. Alguns livros chamam de energia potencial eletrostática. Dá na mesma. Vai ser K vezes uma carga, vezes a outra carga, dividido só pela distância, não tem ao quadrado aqui, só a distância. Então essa é a fórmula para calcular a intensidade da energia potencial elétrica, né, associada a duas cargas, uma próxima da outra. Vou fazer só a letra A aqui. Ó. O resto é tudo igual, né? O que pode complicar é que aparece uma potência ou outra, mas o método é só jogar nessa forma. E lembrando que agora a energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. Você não vai representar a energia em si como uma setinha, é um número escalar. Então vamos lá. Vou fazer a letra A aqui. Ó. Eu quero a energia potencial elétrica associada a essas cargas aqui. Está falando que é no vácuo, então vou usar o valor de K0. Então vai ser 9 vezes 10 a 9, vezes o valor de uma carga, que é 10 coulombs, vezes o valor da outra carga, que é 5 coulombs, dividido pela distância. Não precisa elevar ao quadrado mais, só dividir pela distância. Ficou como? Esse aqui acho que vocês fizeram, acho que eu fiz no quadro essa daqui com vocês, ou eu corrigi de alguns alunos no caderno. Eu posso multiplicar tudo que não tem potência aqui em cima, multiplico um pelo outro, né, e depois divide embaixo, não tem problema. Só que vamos treinar e utilizar a propriedade de potência. 10 não é 10 elevado a 1? Então eu tenho aqui multiplicação de potência de mesma base. Então vai ficar aqui, ó, 9 vezes 5. 9 vezes 5 vezes 10. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma o expoente. 10 elevado a 10. Dividido por 2. Então vai ficar 9 vezes 5 é 45. Dividido por 2 vai dar 22,5. Então isso aqui deu 22,5 vezes 10 a 10 joules. Essa é a resposta da letra A. Letra B se faz da mesma maneira, não tem dificuldade aqui. Então é só jogar na fórmula, o importante é entender esse conceito aqui, né? É a energia. O que é a energia potencial elétrica? É a energia que um corpo carregado adquire quando eu coloco ele numa região onde tem campo elétrico. Então se tem campo elétrico ali, se tem carga elétrica gerando esse campo, quando eu aproximar uma carga elétrica daquela região, ela vai adquirir uma determinada energia. E a gente chama essa energia de energia potencial elétrica. E o interessante disso é que, quando ele adquire essa energia, eu posso converter essa energia para outras formas de energia, né? Por exemplo, a mais básica aqui é colocar essa carga em movimento. Então, se eu estou segurando ela aqui a uma distância d, se eu soltar ela, essa energia potencial elétrica que ficou armazenada vai se transformar em energia de movimento, essa carga vai se mover, né? Vai para longe, vai adquirir velocidade. Então é assim que se calcula, essa é a fórmula, esse é o conceito. E o importante, né, é a gente lembrar que isso é uma grandeza escalar. Então se eu tiver que somar isso daqui, eu não preciso fazer soma vetorial, não preciso somar com aquelas técnicas de somar setinha. Eu posso somar simplesmente os números mesmo, igual a gente vai fazer aqui na questão 20. Vamos ver aqui, ó. A figura a seguir mostra as três cargas com esse valor de carga, né, 1 vezes 10 a menos 11 coulombs, duas positivas e uma negativa, colocadas em dois vértices de um triângulo equilátero de lado igual a 1 centímetro. Calcule a energia potencial elétrica total desse sistema de três cargas. Então, a energia potencial elétrica a gente calcula de duas em duas cargas. Então, eu vou calcular a energia potencial relacionada a essas duas, relacionada a essas duas e relacionada a essas duas. Então, vai ser assim, ó. Energia potencial elétrica. Eu vou somar mesmo. É uma grandeza escalar. Grandeza escalar a gente soma como se fossem números comuns. Então, vai ser aqui, ó. Eu vou supor que está no vácuo, né? Fica mais fácil, vou colocar K0, Q vezes Q, dividido pela distância, que é 1 centímetro. Vou fazer com letras, depois eu substituo os valores. Então, calculei a energia potencial associada a essas duas, mais, vou somar agora a energia potencial associada a essas duas aqui, a positiva e a negativa. E agora pode ser negativa, né? Vamos colocar mais aqui para fazer passo a passo. K0, Q, essa carga aqui, vezes essa carga aqui, menos Q.
dividido pela distância, que é 1 centímetro, depois eu vou substituir, mais a energia associada a essas duas. Então vai ser K0, Q, vezes menos Q, dividido pela distância. Então vai ficar assim, K0, Q ao quadrado, dividido por D, menos K0, Q ao quadrado, dividido por D, menos K0, Q ao quadrado, dividido por D. Não tem problema ser negativo. Agora eu tenho duas coisas iguais aqui, ó. Eu posso simplificar assim, ó. K0, Q quadrado dividido por D, menos 2 vezes K0, Q quadrado dividido por D. Certo? Eu tenho dois fatores desse daqui, só coloquei o 2 aqui. Beleza? Agora, pensa o seguinte, a gente tem uma vez essa quantidade aqui, menos 2 vezes a mesma quantidade. É a mesma coisa que você tiver o seguinte, você tem uma laranja, mas você está devendo duas. Você vai pagar uma e vai continuar devendo uma, né? Então isso aqui ficou o seguinte, ó. Eu tenho que a energia potencial elétrica total aí dessa configuração desse triângulo vai ser igual a menos K0, que é o quadrado, sobre D. Aí daqui é só você substituir os valores, né? Isso daqui é 9 vezes 10 a 9. O Q é esse valor aqui, é só você elevar ao quadrado. E o D é 1 centímetro, você tem que converter para metros, né? Vamos fazer ela por extenso. Agora, uma parte aqui, uma etapa que vocês podem se confundir é essa daqui, ó. Tenta se convencer que essa expressão é igual a essa. Eu tenho duas coisas iguais aqui, né? Eu só simplesmente agrupei elas aqui, ó. Em vez de citar elas duas vezes, eu coloco menos 2 vezes essa coisa aqui. Ok? É a mesma coisa. Agora aqui é aquele exemplo da laranja que eu falei para vocês, né? Isso daqui é um valor numérico, né? Vou representar como laranja para ficar mais fácil de a gente visualizar. Se eu tenho uma laranja, mas eu estou devendo 2 laranjas, então eu fiquei, né? Se eu pagar essa laranja, eu vou ficar devendo uma ainda, né? Eu paguei uma, mas eu estava devendo 2, então agora eu estou devendo só uma. Então ficou menos uma vez essa grandeza aqui. Agora vamos só substituir os valores. Deixa eu ver se eu consigo abrir um espaço aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vamos substituir os valores então. Eu fiz só com as letras, agora vamos substituir os valores. Energia potencial elétrica é igual a menos 9 vezes 10 a 9 vezes o Q. Eu até esqueci qual é o valor do Q. Cadê? O valor do Q é 1 vezes 10 a menos 11. 1 vezes 10 a menos 11 ao quadrado, dividido pela distância, que é 1 centímetro. 1 centímetro, como vocês já devem estar sabendo, é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros. Pronto, agora é só fazer essa continha. Esse 1 aqui, 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo, então não precisa nem elevar ele ao quadrado. Então vai ficar menos 9 vezes 10 a 9 vezes 10 elevado a menos 22. Ó. Potência de potência, repete a base, multiplica o expoente. Menos 11 vezes 2, menos 22, dividido por 10 a menos 2. Agora é só simplificar aqui as potências, né? Vai dar menos 9 vezes 10, olha só. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma o expoente. 9 mais menos 22 vai dar 2 menos 7, 13, é isso mesmo? É isso mesmo, vai dar menos 13. Opa. É isso mesmo, ó, 13 mais 7. 13 menos 7 vai dar... Não, é negativo, caramba. Menos 13. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Depois vocês corrigem aí que eu tô com pressa. E aqui 10 a menos 2. Né? Agora aqui, ó. Divisão de potência de mesma base. Repete a base,
subtrai o expoente. Menos 13, menos 2, que vai dar menos 13 mais 2, que vai dar menos 11. 9 vezes 10 a menos 11. Qual a unidade de energia? É joule. E lembrando o sinal, né? Menos, menos. Então essa é a resposta. Então o que eu fiz aqui? Foi só uma questão de somar as energias potenciais associadas a cada par de partículas. Então eu tenho 3 partículas carregadas. Eu quero calcular a energia potencial total, energia potencial elétrica total desse sistema de 3 cargas. Eu vou calcular a energia potencial associada a essas duas, energia potencial associada a essas duas e a energia potencial associada a essas duas. Vou somar tudo e isso vai me dar a energia potencial total. Né? Só jogar na fórmula, nessa fórmula aqui. Repete essa fórmula para cada uma, soma tudo. Atenção com as cargas negativas, a energia ela pode ser negativa, não tem problema. E é isso aí, é só a questão de a gente fazer continha aí com potência de 10. Beleza? Deu menos 9 vezes 10 a menos 11 joules. Isso aí. Vamos para a próxima questão. Deixa eu fazer aparecer aqui isto. Próxima questão é parecida, porém, agora em vez de calcular a energia potencial elétrica, eu vou fazer o cálculo do potencial elétrico. Potencial elétrico, o conceito é parecido com o conceito de energia potencial elétrica, mas é um análogo ao campo elétrico, né? O campo elétrico é a força por unidade de carga. O potencial elétrico é a energia por unidade de carga. A fórmula é essa daqui, ó. K, se for o vácuo vai ser K0, vezes a carga, que está gerando o campo elétrico ali em volta, dividido pela distância do ponto até onde eu quero calcular. Então eu tenho aqui uma carga que está gerando um campo elétrico, e eu quero saber nesse ponto P aqui, que está a uma distância D, qual que vai ser a energia por unidade de carga que está associada a esse ponto. Ou seja, se eu colocar uma carga aqui nesse ponto, qual a energia que ela vai adquirir? Ou seja, isso a gente chama de potencial elétrico. Não é energia por unidade de carga. Então vamos fazer o cálculo, só jogar na fórmula. Energia potencial, ou melhor, potencial elétrico, vai ser igual a K, eu vou supor que é o vácuo, então é 9 vezes 10 a 9, vezes o valor da carga, que nesse caso é 10, muito simples, dividido pela distância, que é 2. Muito fácil, né? Aqui vai dar 4,5, eu estou dividindo 9 por 2, deu 4,5. Só colocar um igual aqui. Igual 4,5 vezes, aqui ó, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma o expoente. 9 mais 1, 10, e a unidade é volts. Então esse é o potencial elétrico. Que, novamente, relembrando, ele mede a quantidade de energia por unidade de carga que está associado a esse ponto. Muito fácil. O que pode complicar é que aqui o valor da carga, né, pode aparecer uma potência mais elevada aqui. Aí pode dificultar um pouquinho a conta, mas no básico é isso. E aqui na distância também, se aparecer em centímetros ou quilômetro, quando você for converter para metros, talvez vai aparecer potência de 10 também. Mas aí não tem segredo, é tudo a mesma coisa. Próximo, questão 26 é parecida com a questão 20. Né? Aqui eu calculei a energia potencial elétrica total desse sistema de 3 cargas. Aqui eu quero descobrir o potencial elétrico total no ponto P, devido a essas duas cargas. Assim como a energia potencial elétrica, o potencial elétrico também é uma grandeza escalar. Então ele não é uma setinha, você não precisa utilizar aquelas estratégias lá para somar setinha, para somar vetor. Ele é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar, eu somo normalmente. Somar como números, como a gente soma números mesmo, do jeito que a gente conhece. Então eu vou calcular a energia potencial nesse ponto aqui, devido a essa carga e somar as duas. Então aqui, ó, energia potencial total. Que energia? Estou confundindo, gente. É potencial elétrico, não é energia potencial. Então o potencial elétrico, que eu utilizo a letra U para escrever isso, total nesse ponto aqui, vai ser o quê? Vai ser a soma dos dois. Ó. Então eu vou fazer K0, Q
dividido por essa distância, que é 1 centímetro. Vou colocar um Dzinho, depois eu substituo o valor. Mais o potencial elétrico nesse ponto devido a essa outra carga, que vai ser K0 vezes Qzinho, dividido pela distância. Só somar mesmo, não tem segredo. Agora, vamos substituir aqui. Vamos fazer, ó. Se eu tenho duas vezes a mesma coisa aparecendo, eu posso escrever assim, 2 vezes K0Q sobre D. Agora é só substituir os valores. Vamos lá, 2 vezes 9. Vamos colocar o U aqui, né? U igual 2 vezes 9 vezes 10 a 9, que é o K0, constante eletrostática do vácuo, vezes o valor da carga, que é 1 vezes 10 a menos 11, dividido pela distância, que é 1 centímetro. 1 centímetro, quando eu converto para metro, vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 metros. Agora é só fazer continha. Eu vou fazer a conta com os números sem potência, depois eu simplifico com os números que tem potência. Nem precisava, mas um aparece dos dois lados, em cima e embaixo, né? Posso cortar. 2 vezes 9 dá 18. Então aqui vai dar 18 vezes 10 elevado aqui, ó. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma o expoente. 9 menos 11 vai dar menos 2, dividido por 10 a menos 2. Se você quiser utilizar a regrinha de potência, você pode. Ou você pode simplesmente reparar que 10 a menos 2 aparece em cima e embaixo e cortar. Então, o potencial elétrico neste ponto P, devido a essas duas cargas, é 18 volts. E é isso aí. Tranquilo, né? Essa é a vantagem de trabalhar com grandezas escalares. Você não precisa ficar fazendo soma vetorial, que é muito mais complexa, né? Às vezes tem que decompor o vetor, tem que somar vetor, método do polígono, paralelogramo. Ou então você... ou seja, é muito mais simples quando a coisa é escalar, né? Então, como eles são escalares, é só somar as contribuições devidas a cada uma das cargas. Somei as duas, substituí os valores, deu 18 volts. E é isso aí. Com isso a gente finaliza aí as questões que eu queria corrigir dessa lista, né? Então é isso aí, bons estudos. Até amanhã na prova.